Alegremente a gente saúda todos vocês, ouvintes desse canal, ouvintes da Palavra de Deus, povo que gosta de ouvir e meditar na Palavra do nosso Criador, do nosso Pai Celestial, o Criador de todas as coisas. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai de todos que fazem parte da Igreja de Cristo, dos salvos em Cristo. Então, meus amados irmãos, alegremente, a gente convida vocês, ouvintes desse canal, para a gente fazer uma leitura com a meditação da Palavra de Deus, que com alegria a gente sempre faz, e vocês também nos acompanham e gostam de ouvir. Meus amados, e o convite é para a gente ler e meditar no Evangelho de Jesus Cristo com a narração de Marcos, que está registrado em Marcos capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 20. Diz assim a palavra de Deus, título da leitura do texto sagrado, a parábola do semeador. Vamos orar ao Senhor da glória, ao dono de todas as coisas, ao nosso Criador. Vamos orar para que Ele nos dê sabedoria para a gente ler e entender a palavra através da meditação. Senhor nosso Deus, Pai Santo de infinito poder, Santo, Santo, Santo é o Teu nome, Pai. O Senhor é o Criador de todas as coisas, Pai. O Senhor que está no mais alto, sublime trono, aí no trono da graça, no céu de glória. Pai Santo, Senhor que é onisciente, onipotente e onipresente, esteja aqui conosco, Pai, através de Seu Santo Espírito, nos dando sabedoria para a gente, através da leitura e meditação, ler, entender a Sua palavra como realmente ela é. A nós que estamos lendo e meditando e a todos os ouvintes desse canal, abençoa, Pai Santo, em nome de Jesus nós te pedimos tudo. Também em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor, tudo nós te agradecemos. A parábola do semeador, registrada está no Evangelho de Jesus Cristo, com a narração de Marcos, Marcos capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 20. Assim nos relata a palavra de Deus. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele, ao Senhor Jesus, uma grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves dos céus e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, sobre pedras, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. E outra parte caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. Outra parte caiu na boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu e produziu 30, outros 60 e outros 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou o sol, os que estavam com ele em casa em particular interrogaram-no acerca da parábola. E ele, o Senhor Jesus, disse: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus,
Mas os que estão de fora, todas as coisas se dizem por parábola, para que vendo não vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se arrependam e não se convertam e não lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhe: não percebeis esta parábola? Como podeis entenderes todas as parábolas? O que semeia a palavra, e os que estão junto ao caminho são aqueles a quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, sobre pedras, que ouvindo a palavra logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporões. Depois, sobrevindo tribulações ou perseguições por causa da palavra, logo se escandalizam e partem para o mundo novamente. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo e os enganos das riquezas terrenas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e as recebem e dão fruto. Um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Palavra de Deus, como sempre a gente diz, infinitamente sábia a palavra de Deus, poderosa para salvar os que creem e obedecem. Os que creem e são realmente o bom terreno para absorver a palavra e guardar e permanecer firme. Meus irmãos, aqui Jesus deixa claro sobre a palavra de Deus, que nem todos entendem, ou nem todos são autorizados por Deus para entender. Tanto é que ele veio falando em parábola, justamente para isso, veio falando difícil em comparações, justamente para que aqueles que não são autorizados de Deus, os que são fora do reino, não entendam e nem compreendam e não se arrependam. Mas os que são autorizados por Deus para fazerem parte do reino, eles entendem, porque recebem o Espírito Santo para fazê-los entenderem a palavra. Jesus veio falando em parábola. Os profetas, antes da vinda de Jesus, já dizia com autorização de Deus, os profetas falavam que Jesus vinha falando em parábola, para que nem todos entendessem, mas só entendessem aqueles os quais Deus autorizassem o entendimento. Então, meus irmãos, ele dá o exemplo de vários terrenos que recebem a palavra. Os terrenos são as pessoas, são as mentes e os corações que ouvem a palavra. Ele dá o exemplo de vários. Os que estão à beira do caminho recebem a palavra, mas com o tempo deixa por algum motivo. Os que são semeados na terra rasa, nos pedregais, em pedras, logo vem o sol e queima a palavra e queima o entendimento, porque eles não são autorizados e a terra é rasa, não tem raiz por si mesmo. Mas Deus é quem dá raiz. Por isso que a própria palavra de Deus diz que a salvação é dom gratuito de Deus, não vem do homem, mas é dádiva de Deus, através da fé. Não vem do homem para que nenhum homem se vanglorie diante de Deus, mas que dê glória a Deus. Entenda que o homem,
tudo para o ser humano é impossível. Um determinado apóstolo, Simão Pedro, pergunta a Jesus: Senhor, mas então quem é que vai ser salvo? Jesus disse: ao homem é impossível. Tudo é impossível ao homem, mas para Deus não existe nada impossível. Tudo é possível para Deus. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Operando Deus, acontece de conformidade com que Ele opera. Acontece segundo o conselho de sua vontade. E a palavra de Deus não volta vazia, mas faz efeito para aquilo que Deus enviou. Faz efeito para ser salvo aqueles que ouvem, creem e obedecem. Esses são salvos. E faz efeito também para aqueles que ouvem e não dão crédito à palavra, porque são mais responsáveis ainda. Ouviram a palavra e não creram. Em Apocalipse, Jesus fala: eis que cedo venho, não cele as palavras da profecia deste livro. Ele quer dizer, continue lendo, orando, pedindo sabedoria a Deus para entender e pregando a palavra. Porque ele diz que traz com ele o galardão, a recompensa. Mas no mesmo instante ele diz: aqueles que ouvem a palavra, os que são imundos, continuam sendo mais imundos ainda, continuem. Os que são injustos, continuem fazendo mais injustiça ainda. Mas os que são santos, se santificam mais ainda. Os que são de Deus, continuam sendo mais obedientes a Deus ainda. Essa é como Deus quer. Ele envia a palavra de Deus, que salva, e a palavra de Deus salva sim todos aqueles que creem e obedecem, mas condena os incrédulos, aqueles que ouvem e permanecem na incredulidade, como Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, quem recebeu o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo para entender, será salvo. Mas os que não creem e permanecer desobediente à palavra, na incredulidade, será condenado. E aqui o exemplo que ele dá na parábola do semeador, onde os pregadores da palavra, autorizados por Deus, o primeiro que pregou essa palavra foi Jesus Cristo, Filho de Deus, desceu do céu e se fez carne nele aqui na terra. Ele pregou e deixou todos os ensinamentos. E ele disse à sua igreja, ao povo salvo: do mesmo jeito que o Pai me enviou, eu também vos envio para a pregação da palavra, para fazer as obras que ele fez e fazer muito mais até. Porque hoje, no sentido espiritual, a igreja ressuscita mortos. Porque no momento que o pregador autorizado por Deus, ungido de Deus, prega a palavra de Deus, que o Espírito Santo toca naquele ouvinte, e aqueles que ouvem a palavra e crê, foi ressuscitado através da pregação do ungido de Deus, com autorização de Deus e tocado pelo Espírito Santo. Porque nós não temos autorização de Deus para converter ninguém. Nós não temos esse poder de converter os pregadores. Nós só temos a autorização do Pai para pregar a palavra a toda criatura. O converter, o tirar da morte para a vida, das trevas para a luz, através do crer e obedecer a palavra, é com o Espírito Santo que Jesus assim nos enviou, para que Ele nos ensine tudo que Ele nos ensinou. E quando a gente prega que aquele ser humano que ouve a palavra é tocado, se arrepende de seus pecados e se convertem à palavra de Deus, a Jesus, ele saiu da morte para a vida. Ele saiu das trevas para a luz. Foi através do pregador que Deus ungiu e autorizou para pregar que ele foi ressuscitado. Saiu da morte para a vida. Saiu das trevas para a luz.
E então, meus irmãos, assim é a palavra de Deus. São vários os terrenos. Muitos terrenos ouvem, mas não frutificam, porque não dão crédito. Todos ouvem a palavra de Deus, mas os terrenos ali estão. Os que não são autorizados de Deus, por Deus, uns por causa das riquezas desse mundo, eles priorizam as riquezas desse mundo, que são passageiras, são gananciosos, eles trocam as riquezas passageiras desse mundo, através de sua ganância, trocam pelo reino de Deus. Porque aqueles que renunciam a esse mundo pecaminoso, as riquezas enganosas e passageiras, que renunciam por amor a Jesus, perdem essas riquezas e o pecado terreno, perdem a vida pecaminosa. Mas em compensação achará a vida eterna. São palavras daquele que veio autorizado pelo Pai, o Filho de Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo. E ele aqui conta que veio falando em parábola para que os de fora do reino de Deus, que não são autorizados pelo Pai, ouvir e não entender, para que eles não ouçam, não entendam, não se arrependam e sejam perdoados seus pecados. Não estão autorizados por Deus, mas aqueles que são autorizados por Deus, com carinho, Jesus nos deu o Espírito Santo, tanto para o pregador ungido, pregar com sabedoria, para com aquele ouvinte que está autorizado por Deus para ouvir e entender, vir no tempo determinado pelo Pai. Porque os que são de Deus ouvem a palavra de Deus no tempo determinado por Deus. Podem estarem no mundo pecaminoso como estiverem, mas no tempo determinado por Deus, eles renunciam, eles morrem para o pecado e ressuscitam como Cristo ressuscitou para a vida eterna, através do crer, do obedecer à palavra de Deus. Eles morrem a velha criatura pecaminosa e nasce a nova criatura, porque para Jesus o importante é ser nova criatura. Mortos para a vida pecaminosa, a velha criatura, carne e sangue, porque o corpo, carne e sangue não herda o reino de Deus. Mas aqueles que passarão a fazer parte do segundo corpo, eu digo o segundo corpo porque o primeiro corpo que Deus criou, através de sua palavra, foi a humanidade. Deus criou o homem, o corpo humano, do pó da terra. O primeiro corpo humano foi criado do pó da terra. E depois Deus deu o espírito de vida, soprou em sua narina, criou a mulher do homem, extraiu a mulher do próprio homem, e aí para que a humanidade crescesse em família. Família, uma dádiva de Deus. O que é família? Autorizada por Deus. É o casamento santo e abençoado do homem com a mulher. Como a palavra diz, deixará o homem a casa de seus pais e a mulher também. E eles dois se unirão no casamento e passarão a ser uma só carne. E daí deles dois, do homem que Deus criou, masculino, cabra macho, e a mulher, ser humano do sexo feminino, mulher, para se unir em casamento. É uma criação de Deus, o casamento abençoado do homem com a mulher, quando eles se deixam as casas de seus pais e se unem em casamento para formar família através dos filhos. É bênção de Deus, a família criada por Deus, uma instituição, um casamento, homem e mulher e filhos gerados dos casais. Não existe uma outra forma de casamento a não ser essa: homem e mulher. Se existir de outra forma, foi uma criação humana e é maligna e não faz parte das bênçãos de Deus. Mas o casamento homem e mulher para gerar filho foi Deus que criou. E Deus criou o homem através do primeiro corpo humano, Adão. Adão pecou e a carne e o sangue pecou.
distanciados de Deus, da glória de Deus, e para voltar agora a ressuscitar, porque o homem, toda a humanidade morreu fisicamente em Adão e ficou distanciado de Deus por causa da desobediência através de Adão, o primeiro homem. Mas toda a humanidade só pode se aproximar de Deus novamente os chamados através de Cristo, através de Jesus, que veio ao mundo para formar um novo corpo, não mais o corpo sanguíneo, carne e sangue, feito do pó da terra, porque o primeiro homem foi do pó da terra, o segundo homem veio do céu. A palavra de Deus que veio do céu, o pão vivo que desceu do céu e se fez carne em Cristo Jesus, para assim formar o segundo corpo, corpo espiritual agora chamado igreja. Há um só corpo a nível mundial, que é a igreja de Deus, onde o cabeça é o Filho de Deus, Jesus Cristo, que é quem comanda o corpo, que são aqueles que ele tira do mundo pecaminoso. Deus dá o dom do arrependimento da vida pecaminosa e ele vem para fazer parte do corpo e são lavados e remidos no sangue de Cristo para fazer parte do novo corpo espiritual. Aqueles que se arrependem da vida pecaminosa, morrem para o mundo pecaminoso e nasce o novo homem, a nova mulher, para fazer parte do novo corpo espiritual, que é a igreja de Cristo. Membros desse corpo são os obedientes à palavra de Deus, que é quem comanda, é o cabeça, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que desceu do céu essa palavra e se fez carne em Cristo, para assim dar vida e vida em abundância a todos que ouvem, creem e obedecem. Passa a fazer parte do novo corpo espiritual. Esse novo nascimento não depende de quem quer nem de quem corre. Depende de quem é o terreno bom, feito por Deus, criado por Deus, para receber a palavra e permanecer em obediência. Os que não são autorizados por Deus são esses terrenos que ouvem a palavra e depois são temporãos, são temporários, depois abandonam a palavra por causa das riquezas desse mundo, que são falsas e passageiras. Abandonam e acham melhor dar crédito a esse mundo e ao príncipe desse mundo, que não tem nada a ver com Deus nem com Jesus. Mas renunciam, até mesmo com o tempo eles renunciam, deixam a palavra de Deus e voltam para o seu lugar, que é o lugar daqueles que não são autorizados para ouvir a palavra. São esses vários terrenos, mas tem um nesses vários terrenos, que são os preparados por Deus. E esses aí não dependem de quem querem, de quem corre. É quem Deus preparar. É para tantos quanto Deus chamar para fazer parte do corpo de Cristo, que agora não é mais um corpo feito de carne e sangue, mas é um corpo espiritual, povo obedientes à palavra de Deus, que não depende do varão nem da varoa para ser gerado, mas são gerados através da palavra de Deus e através do Espírito Santo do Pai, Criador, que Jesus nos deu para a gente entender, crer e obedecer essa palavra e fazer parte do novo corpo. Os obedientes, os lavados e remidos no sangue do Cordeiro, são esses os que fazem parte do novo corpo espiritual em Cristo, a nova criatura, convertidos através da Boa Nova. Boa Nova significa, é o Evangelho. Evangelho é a pregação de Jesus Cristo, os ensinamentos do Filho de Deus, que é a palavra de Deus. Quem crê e for batizado, ensinado pelo Espírito Santo, será salvo. Os incrédulos, que permanecem na incredulidade e amando o mundo e suas concupiscências pecaminosas, que são inimigas de Deus, eles não serão salvos. Mas os que creem e obedecem, através do batismo com o Espírito Santo, da sabedoria dada por Deus, através do Espírito Santo, estes serão salvos, chamados por Deus, lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus, do Filho de Deus, lavados os seus pecados, e bem-aventurados são todos aqueles que são lavados
através do sangue do Cordeiro. Bem-aventurados, diz a palavra de Deus, são aqueles que lavam suas vestiduras pecaminosas, lavam seus pecados no sangue do Cordeiro e se tornam brancos como a neve, para poder entrar na cidade santa pelas portas, através da lavagem do sangue de Cristo e do perdão de Deus, aqueles a quem tanto Deus nosso Senhor chamar. Deus abençoe a igreja. Se você sente a vontade de deixar esse mundo pecaminoso e passar a crer na palavra de Deus, não é mérito seu, mas é o Espírito Santo que está lhe tocando, porque o Espírito Santo é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e que faz entender que a gente tem um Pai Celestial, que a gente deve a obediência a Ele, que a gente só pode chegar a Ele através da obediência à palavra dele, que se fez carne em Cristo, através da lavagem do sangue do Cordeiro e através do perdão de Deus, através do arrependimento que Deus nos dá para a gente passar a ser lavados e remidos no sangue de Cristo e obedientes à palavra e adorar a Deus em espírito e em verdade. São os verdadeiros adoradores que adoram o Pai. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe a mim e minha família. Abençoe a você, os familiares de vocês, todos os descendentes de vocês, ouvintes amados desse canal, ouvintes da palavra de Deus, povo de Deus, igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. Deus abençoe, hoje e sempre. Amém.